Oi, eu sou a Rafaela, professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos e escuros, estou usando uma blusa lilás. Atrás de mim tenho uma estante com diversos livros em diversos formatos. E essa é a nossa aula sobre conexão entre os mundos, Europa e América. Mas antes de começar a aula, eu tenho uma perguntinha para fazer. Pense, qual é a relação que você tem com a Terra? Mas eu não estou falando do planeta Terra. Até de um certo modo, sim. Mas com aquela terra lá do jardim, do quintal, que quando a água cai vira lama. Já parou pra pensar qual é a relação que você tem com essa terra? Pode até ser uma pergunta estranha, mas ela tem tudo a ver com a aula de hoje. Por quê? Porque os povos originários, os indígenas, eles têm uma relação muito diferente com a terra. Um exemplo disso aconteceu lá em Cochabamba, na cidade boliviana, no ano de 2010, que aconteceu a Conferência Mundial dos Povos sobre a Mudança Climática e Direitos da Mãe Terra Pachamama. Calma, Pachamama é a divindade inca que representa a terra, a Mãe Terra. Então, muitos povos de mais de 130 países se reuniram para discutir justamente isso, a questão das mudanças climáticas, pensando na Terra. Na verdade, eles vão dizer o seguinte, que a Terra tem os mesmos direitos que nós, e nós devemos zelar por esses direitos. A Terra tem direito à vida, direito à água limpa, ela tem direito a não ser poluída, a não sofrer nada, a não ter seu ciclo vital interrompido. Todos os direitos que nós temos à vida, a Terra também teria a vida. Só para a gente começar a pensar essa relação justamente com a Terra, que às vezes a gente não para pensar a Terra como um ser vivo. É claro que eu estou falando isso de uma maneira mais figurativa, mas é pensar como a Terra, igual a nós, também temos direitos. E isso é uma das grandes características desses povos originários, que a gente vai falar na aula de hoje. Você já parou para pensar como foi o encontro entre os povos originários e os europeus? Mas antes a gente tem que pensar o seguinte, que contexto isso aconteceu? Contexto das grandes navegações, aqueles movimentos lá, aquelas expansões feitas pelo mar, onde os europeus, principalmente portugueses e espanhóis, se lançaram pelos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, com os objetivos de conseguir riquezas, explorar terras, novas rotas e a expansão da fé católica. Mas, para a gente começar a falar sobre isso, você tem que esquecer uma coisinha. Se você aprendeu em algum lugar que portugueses e espanhóis chegaram aqui por um acaso, esquece isso. E também, se você fala o termo descobrimento, tomar posse, esquece isso também. Primeiro que a palavra descobrimento dá a entender que aqui não tinha nada. E a gente vai ver na aula de hoje que aqui tem enormes civilizações que vão desde impérios até povos nômades. E vamos lembrar que lá em 1494 já tinha o Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras aqui, parte Espanha, parte Portugal. Ou seja, já sabiam que tinham terras aqui, correto? Então, vamos esquecer essa coisa de Cabral chegou aqui por engano. Isso não corresponde a uma verdade. Bem, continuando aqui, a gente vai falar um pouquinho dos povos que habitavam esse continente antes de falar necessariamente desse encontro. O primeiro povo que eu acho que vocês têm que conhecer são os astecas.
Os astecas moravam ali nessa região que a gente vai chamar de Mesoamérica, que é a parte da América Central, que pega o México, pega a Guatemala, El Salvador. E eles, na verdade, formaram um império. Sua sociedade era hierarquizada. Cada qual possuía um papel específico. A capital é esse nome aí, que é difícil, mas vamos lá. É Tenochtitlan. Embora as pirâmides mais famosas da Mesoamérica, uma delas está aí, ó, tivessem sido construídas pelos maias, os astecas também construíram grandes pirâmides. Elas não eram usadas como túmulos, como os antigos Egito, mas sim para a realização de cerimônias religiosas e sacrifícios humanos. Aí está um exemplo. Vocês viram um exemplo de uma das pirâmides. Além da questão das pirâmides, os astecas têm a questão de ter desenvolvido muitos conceitos matemáticos baseados principalmente na astronomia, ou seja, a observação do céu. Eles também construíram vários instrumentos musicais, geralmente com madeira das árvores e com cascos de animais. E o melhor de todos, os astecas foram os inventores do chocolate. Aí é legal. Outro povo muito interessante para a gente conhecer também foram os Incas. O Império Inca, eles habitaram aqui, a América do Sul, né, na região andina, né, na região dos Andes, que pega aí, por exemplo, parte da Colômbia, Peru, Equador, vai até ali o norte do Chile e um pouco da Argentina. Eles também construíram uma sociedade bastante complexa, como os astecas. Você tem, por exemplo, uma enorme construção aí de estradas. Do lado, você pode ver as ruínas, que é a chamada Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas. Ela fica a 2.400 metros de altura. Ela fica no Peru e ela é considerada um patrimônio da humanidade pela Unesco. Os Incas, eles são muito especializados no manuseio de metais. Quando os espanhóis chegaram, viram principalmente ouro, né? Quando os espanhóis chegaram e viram aquilo tudo, começou a se criar a lenda de Eldorado, que seria uma cidade toda feita de ouro. Já falei também das estradas. E Machu Picchu mostra uma coisa bem legal, a questão da construção inca. Até hoje está lá e não se usava, por exemplo, argamassa, não se usava cimento. As construções eram feitas de pedras encaixadas. Quando eles são todas pedras encaixadas que estão até hoje. Tem uma coisa legal do correio dos incas. Por essas estradas tinham um serviço de correio, mas os incas não tinham uma língua escrita. Os astecas tinham. Os astecas possuíam uma língua feita por desenhos, que nos lembra um pouco a questão até egípcia. Mas os astecas não. Então, como é que funcionava o correio? O mensageiro tinha que gravar na memória as mensagens para passar adiante tudo via oral. Vocês viram que na América você vai ter enormes, magníficas civilizações. Só que o encontro do europeu com esse indígena, com os povos originários, foi péssimo. Sim, os indígenas quase foram exterminados. Então, os povos indígenas não se deram muito bem, né? Vamos falar assim, bem leve com esse encontro. Bem, quase foi realizado um genocídio. Para você que não sabe o que significa genocídio, genocídio é o extermínio deliberado, parcial ou total de uma comunidade, de um grupo étnico, racial ou religioso. Isso quase aconteceu aqui na América. Quando Cristóvão Colombo saiu lá da Espanha, em 1492, com o objetivo de chegar até as Índias, na cabeça dele, que ele estava correto, era o seguinte: o mundo era redondo, então se eu viajar sempre para o oeste, eu vou dar a volta, vou chegar à Índia. Ele chegou ali na região da América Central, uns 2 meses depois. Ele acreditava que era a Índia. Inclusive, o nome índio, indígena, vem daí. Esse equívoco demorou um pouco, assim, para ser resolvido.
O nome América, aqui do nosso continente, é em homenagem a Américo Vespucci, um navegador que expandiu o reconhecimento do continente. E aí começou-se um processo de colonização. Só que a colonização da América, chamada América Espanhola, de controle espanhol, ela foi muito marcada pela violência. Cortés, navegador Cortés com os astecas, e Pizarro com os incas. A violência foi um ponto fundamental para a dominação desses grandes impérios. Por exemplo, Cortés usou uma tática de se juntar a inimigos do Império Azteca para derrotá-los. Os astecas, eles tinham essa característica de guerra de dominar outros povos. E essa aliança desses povos dominados com Cortés foi prejudicial para os astecas também. Além da violência, você tem a questão das doenças, que os indígenas não tinham imunidade. Você tinha também a igreja, a religião usada para pagar a cultura desses povos. E uma utilização também de mão de obra bastante cruel, que levaram vários indígenas à morte. Falando um pouquinho mais agora do Brasil, Cabral chega aqui em 1500, na Bahia, e a primeira tribo que ele encontra são os Tupiniquim. Esses Tupiniquins, eles falam a língua tupi, eles vão habitar ali no litoral brasileiro, e eles vão viver em aldeias compostas de 5 a 10 grandes habitações, organizadas em forma circular, com um pátio central. As aldeias eram cercadas e viviam mais ou menos ali entre 500 e 3.000 habitantes. Mas não existiam só os Tupiniquim aqui no Brasil. Olha o litoral brasileiro como era, e várias tribos aí, tem Miminó, Aimoré, Tupinambá, Caeté, Tabajara, Potiguara. Dá para ver a diversidade de povos indígenas que habitavam o Brasil. Vamos ver rapidinho, através da carta de Pero Vaz Caminha, que era um escrivão que veio junto com Cabral, qual foi essa primeira impressão dos povos indígenas. Olha aí a carta do Caminha. E o capitão mandou, no batel, em terra, a Nicolau Coelho para ver aquele rio. Eles achavam que era um rio, né? E logo que ele começou a ir lá, acudiram pela praia homens. Quando 2, quando 3, de maneira que, chegando o batel à beira do rio, eram ali 18 ou 20 homens pardos, todos nus, sem nenhuma coisa que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas selas. Iam todos rijos para o batel. E Nicolau Coelho fez sinal que poupassem os arcos. E eles o pousaram. O primeiro encontro entre os portugueses e os indígenas daqui não foi tão violento. Primeiro, teve uma relação um pouco melhor. Teve a questão do escambo. O que era o escambo? Eram trocas. Os portugueses viram que aqui no Brasil tinha o pau-brasil, madeira que deu origem ao nosso nome, que era muito interessante porque dali tinha um tingimento, saía tinta vermelha. Então, os portugueses davam panelas, espelhos, coisas que para os indígenas era muito útil, os indígenas davam essa madeira. Então, essa foi a primeira relação. Com a instalação da produção colonial do açúcar, aí começaram as hostilidades, principalmente esses índios no litoral. Por quê? Porque esses portugueses invadiam terras indígenas e os indígenas revidavam, né? As plantações vão ocupar os territórios indígenas. Depois de um tempo, os portugueses vão usar mão de obra indígena escravizada nessas fazendas. Vão começar usando as tribos inimigas, vão se associar com algumas tribos, e as tribos inimigas dessas tribos associadas serão escravizadas. Depois não, depois as próprias tribos amigas também serão escravizadas. Então, esses indígenas vão formar uma mão de obra escravizada para o início da colonização, o início da economia açucareira aqui. Também vai ter a questão dos bandeirantes, por exemplo, que são tropas que vão adentrar o Brasil atrás de indígenas para transformá-los em escravizados. Mas esses indígenas não vão aceitar também assim não, tá? Você vai ter várias rebeliões. Na América tem uma muito famosa que é a de Tupac Amaru, que vai organizar seu povo contra o domínio. Então,
quando você tem a questão indígena, tem também a questão de resistência. Bem, a aula de hoje está chegando ao fim. Você viu que esse encontro entre europeus e os povos originários foi marcado sempre por um sentimento de superioridade dos europeus e a vontade de dominar esses povos indígenas. A aula está acabando, mas não sem um desafio. Você acha que a música ajuda no estudo da história? Acho que sim, né? Você já deve ter usado música para estudar história. E funk, você já usou? Se não usou, vai usar agora. Bem, a MC Carol, ela escreveu um funk falando de um incômodo lá com as letras, com a história do Brasil. O nome desse funk é Não Foi Cabral. Vou mostrar ele aqui rapidinho pra gente. Aí, professora, me desculpe, mas agora vou falar. Esse ano na escola as coisas vão mudar. Nada contra ti, não me leve a mal. Quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Bem, esse funk está problematizando tudo isso que a gente problematizou na aula de hoje. Então, meu desafio é pegar essa parte, quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Escreve um texto. Por que essa frase não é legal? Né? Por que isso te incomoda? Bem, até a próxima e tchau, tchau!